Livro de Neemias, todo mundo achou? Capítulo de número 1 e versículo de número 4 apenas. Todos acharam, amém? Amém. E sucedeu que, ouvindo eu, Neemias, essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Pode fechar a Bíblia, pode tomar teus assentos. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui com os irmãos, podendo adorar o nome dEle, podendo exaltar o nome dEle. E sabemos que a gente não veio aqui por outro motivo, senão entregar o nosso louvor e a nossa adoração a Ele. E assim receber as bênçãos dEle. Porque quando nós nos entregamos a Ele, adoramos o nome dEle, é automático que Ele vai se chegar a nós e as bênçãos dEle vão recair sobre as nossas vidas. Quando falamos de Neemias, logo lembramos do capítulo 6, logo lembramos de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, sendo que os muros tinham sido derrubados, porque o povo da Babilônia tinha ido até o povo de Judá e derrubaram as muralhas. Então, logo quando falamos de Neemias, nós lembramos dessa passagem, dele reconstruindo o muro. Ah, Neemias é aquele que reconstruiu o muro, sim. Logo lembramos daquela parte do capítulo 6, onde Neemias fala, olha, quando Sanbalat e Tobias vêm para tentar tirar eles do foco, para tentar fazer com que ele tire o foco dele da obra que ele estava fazendo, ele vai dizer, olha, eu não posso descer daqui, porque se eu descer daqui, a obra cessaria. Ou seja, ele estava numa grande obra que ele não poderia parar. Mas é importante nós saber que antes de Neemias chegar a reconstruir os muros, antes de Neemias ser conhecido por reconstruir os muros de Jerusalém, ele passou por um processo. Não foi do dia para a noite que ele foi chamado por Deus e começou a reconstruir o muro. Ele passou por alguns processos, algumas angústias, algumas pelejas, alguns momentos onde ele se encontrava chorando, com uma tristeza, uma angústia dentro de si. E da mesma forma é nós. Muitas das vezes nós passamos por situações porque nós somos seres humanos, nós não somos super-homens, não, nós somos seres humanos de carne, nós temos falhas, nós erramos como ser humano, mas a misericórdia dele nos alcança todos os dias. E quando nós estamos passando por alguma aflição, por alguma angústia, alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, a primeira coisa que a gente pergunta é onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou pecando? Eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. E se não é nós que pensamos, é alguém que vai olhar e dizer, para ele estar passando por isso, é porque ele está em pecado. Para ela estar passando por isso, é porque ela errou, é porque ela falhou. Então, em meio às nossas lutas que a gente passa, o povo tenta achar um pecado, tenta achar alguma falha. Lembra daquele cego, quando Jesus curou, vieram até ele e perguntaram aos discípulos, por que ele é cego? Quem foi que pecou? Foi seus pais? Jesus diz, olha, não foi ele nem seus pais, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. E quando nós lemos o livro de Salmos, no número 34, versículo 19, vai dizer que muitas são as aflições do justo. Veja que a Bíblia não está dizendo, o salmista não está dizendo que muitas são as aflições do ímpio. Não, ele está dizendo que muitas são as aflições do justo. E quem é o justo citado na Bíblia? É aquele que vive no caminho do Senhor. É aquele que procura fazer a vontade do Senhor. É aquele que procura ser cada vez melhor. Ser cada vez um homem melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um servo de Deus melhor. Então a Bíblia vai dizer que sim, os justos, muitas têm as aflições. E por isso que muitas das vezes nós passamos por aflições e não tem pecado algum, não tem erro algum. Isso que mais machuca e mais traz algo que nos perturba dentro de nós, porque nós começamos a olhar, eu estou fazendo isso de errado? Não. Eu tenho feito a obra do Senhor. O que o Senhor tem mandado eu fazer, eu estou fazendo, mas por que eu estou passando por isso? É para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida.
É para que através daquilo que o Senhor permitiu que a gente passasse, aquilo que Ele nos livrou, porque no Salmos 34 vai dizer que em todas, não é em algumas, em todas Deus nos livra. Então a gente vai entender que o quê? Que quando a gente passamos por lutas, passamos por dificuldade, a mão dele vai nos alcançar, a misericórdia dele vai nos alcançar, e através daquela experiência que eu e você passamos, a gente vai poder aconselhar outras pessoas. A gente vai poder olhar para outras pessoas e dizer, olha, tu estás passando por isso, eu já passei também, mas eu estou aqui para a glória do Senhor. Olha, eu sei como é difícil passar por este momento, mas da mesma forma que eu passei e o Senhor me livrou, Ele vai te livrar também. Então, aqui no capítulo 1, versículo 4, a Bíblia vai dizer que Neemias estava chorando. Por quê? Porque ele ouviu, veio o povo dele, seus irmãos, e falaram, olha, Jerusalém foi atacada, os muros foram fendidos, as portas já não há mais portas, estão todas derrubadas, e ele se preocupa, e o povo como é que está? Porque agora o povo estava cativo. E Neemias, vamos dizer que ele estava numa situação um pouco melhor, porque ele estava no palácio com o rei, ele era copeiro do rei, então ele estava numa situação melhor. Mas aqui a gente vai ver que sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E trazendo para os dias de hoje, a gente pode dizer que ele teve uma crise, ele teve sim uma afronta, ele teve sim algo dentro dele que trabalhava, que deixou ele entristecido. Por quê? Porque como é que o povo de Judá, o povo que se diz ser povo de Deus, que Deus está cuidando, como é que agora eles invadiram, destruíram os muros, fenderam as portas, o templo eles derribaram, e agora ele começa numa crise dentro de si. Por isso que ele vai chorar. E se fosse trazer para os dias de hoje, muitos iriam apontar o dedo por ver Neemias chorando e dizer, está numa depressão profunda. Ele está numa depressão profunda. Alguma coisa ele está errando. Porque se ele estivesse servindo a Deus fielmente, ele não estaria em depressão. Mas aqui a gente vê que ele chora por quê? Porque ele se preocupa com o seu próximo. Ele se preocupa com o seu povo. Ele se preocupa com aquilo que estava acontecendo na sua terra. E ele vai chorar por alguns dias. Só que o que mais me chama a atenção, que realmente Neemias chorou. Neemias se entristeceu. Mas isso não impediu ele de orar a Deus. Isso não impediu ele de tomar uma posição diante de Deus. E é assim que eu vejo que nós temos hoje que nos comportar. Vai ter os momentos de aflição? Sim. Vai ter os momentos de angústia? Sim. Mas o que vai definir a nossa vida é a atitude que a gente vai ter em meio às lutas. E se eu fosse trazer um tema para essa palavra, eu trazia o que fazer em tempos de crise. Naquele tempo que a gente não tem força para nada. Quantas vezes o pastor Hugo, no ministério dele, passou por este momento de angústia, de aflição, de preocupação. E ele não estava errando em lugar algum. Mas era algo que o Senhor estava permitindo, porque se hoje eu chegar com o pastor Hugo e perguntar, contar alguma história da minha vida, é bem provável que ele vai dizer, olha, irmão André, não te preocupa, porque eu já passei por isso. Então, para ele chegar onde ele chegou hoje, foi preciso ele passar por experiências. Foi preciso ele passar por situações que traziam experiência para ele. Porque imagina se hoje a igreja aqui fosse liderada por alguém que não tivesse experiência com Deus. Não tivesse experiência para contar. Os irmãos chegariam para um conselho, olha, pastor Hugo, eu estou passando por isso, o que eu vou fazer? Pastor Hugo olhava, não sei, irmão. Mas hoje ele vai ter uma palavra para contar para cada um de vocês. Ele vai poder dizer, olha, vai por esse caminho, faz assim. Ele vai abrir a palavra do Senhor. Eu passei por isso, mas eu segui assim, assim, assim. E hoje eu estou aqui. E a gente vê isso com Neemias. Como foi falado no começo da ministração. Neemias é conhecido hoje como o homem que reconstruiu as muralhas.
E pouco se fala do que ele passou até reconstruir a muralha. Pouco se fala de quando ele começou, quando Deus colocou no coração dele, que dele ia até Jerusalém e reconstruir as muralhas, ele vai até o rei. E o rei pergunta por que ele estava triste. E aí já começa a coisa mais linda da palavra do Senhor. Por quê? Porque naquele tempo, se um servo chegasse perante o rei com semblante entristecido, ele era morto. Ele podia estar triste da maneira que fosse, mas ao chegar perante o rei, ele tinha que botar uma capa, botar uma maquiagem, algo para esconder o semblante triste dele. Então aí o rei pergunta e ele fala, olha, como é que eu poderia estar feliz se a terra dos meus pais, onde está o túmulo dos meus pais, foi atacada, foi derribada, as muralhas foram derrubadas? Então Deus trabalha e agora o rei pergunta, o que eu posso fazer por ti? Aleluia. Então ele pede para que o rei liberasse ele, para ele ir até Jerusalém, para ele ir até o determinado lugar, reconstruir as muralhas. E se já não bastasse o rei liberar ele, que naquele momento já foi um trabalhar de Deus, para o rei não ter matado ele quando ele estava entristecido, para o rei ter liberado ele, ele ainda faz mais um pedido, olha, se possível o senhor me dê uma carta, vamos dizer uma carta de recomendação para quê? Para quando eu for atravessar a fronteira, eu poder mostrar a carta, porque senão eles não vão deixar eu passar. O rei vai e escreve uma carta autorizando ele aí. E se já não bastasse mais isso, ele ainda pede que o rei liberasse madeiras para ele. Ou seja, Deus colocou no coração de Neemias para ele reconstruir as muralhas. Não foi o inimigo, foi Deus que colocou no coração dele. Porque o que o inimigo queria fazer era, Neemias, não te preocupa, se preocupa contigo. Tu estás bem. A maneira que tu estás hoje, tu estás na tua zona de conforto, então continua da maneira que tu estás. Então a gente vê que foi Deus que colocou no coração dele esse amor pelo povo dele. Foi Deus que colocou no coração dele para ele ir até lá. Então agora Neemias vai. Ele vai ir reconstruir as muralhas. E como eu falei, o tema é o que fazer em tempos de crise. O nosso livre-arbítrio que Deus nos dá, nós temos duas atitudes a ser tomadas. Ou a gente se posiciona, mesmo com as lágrimas correndo no nosso rosto, mesmo com as angústias que estamos passando, ou nós tomamos uma posição diante de Deus de reconstruir os muros para que a gente não venha ficar vulnerável aos ataques do inimigo, ou a gente fica se lamentando, fica focado no tamanho do problema, não reconstrói os muros, não reconstrói aquilo que foi quebrado, aquilo que nos blinda dos ataques do adversário. E ficamos remoendo da mesma maneira e vamos continuar sendo atingidos pelo inimigo, porque os muros estão abaixo. Mas Neemias, ele tomou uma posição. Em meio à crise, ele tomou uma posição de até lá reconstruir os muros. E quando ele vai, o que me chama a atenção, no versículo 11 do capítulo 2 de Neemias, ele vai dizer, e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Então aqui nós já podemos entender que muitas das vezes Deus coloca alguma coisa no nosso coração. Deus nos diz, vai lá e faça dessa forma. Fala dessa forma. Mas não é para a gente sair falando para todo mundo. Porque nem todo mundo está preparado para passar por aquilo que o Senhor tem para ti. Nem todo mundo está preparado para fazer aquilo que o Senhor te chamou neste momento. Então ele não fala para ninguém. E quando ele se posiciona, e quando eu e você se posicionar em meio às crises, porque nós vamos passar, vai aparecer Sanbalat e Tobias para quê? Para zombar. Para não acreditar que foi Deus que colocou no nosso coração. Para olhar e dizer, como é que tu vais reconstruir as muralhas?
Se o povo tinha bem mais gente, se o povo de Judá estava em quantidade maior, não conseguiu impedir que os muros fossem derrubados, como é que agora tu vais reconstruir o muro com bem menos gente? Então vai aparecer Sanbalat e Tobias para dizer, olha, tu não vais conseguir sair dessa situação. Olha, essa angústia que tu estás passando, tu não vai conseguir se levantar. Não tem como tu vencer. Não tem como tu continuar louvando. Não tem como tu continuar pregando. Não tem como tu continuar pastoreando. Não tem como tu continuar servindo a Deus. Não tem, desiste. Não tem possibilidade de tu conseguir. Só que daí o tempo passa. E o que eles têm que ver? Os muros reconstruídos. O tempo passa e o que eles têm que ver? A misericórdia de Deus te alcançando. A misericórdia de Deus te renovando. O que eles têm que ver? O nosso corpo cansado, o nosso corpo fadigado, com angústia, com tristeza, mas nós continuamos seguindo, nós continuamos pregando, nós continuamos louvando muitas das vezes, quando nós precisamos estar sentados e ouvindo o louvor. Quando muitas das vezes nós precisamos, pastor Hugo, chegar na igreja e ouvir uma palavra. Mas Deus decide fazer diferente. O que ele faz? Em vez de nós chegarmos, sentarmos numa cadeira e ouvir uma palavra, Deus fala, não, hoje eu vou te usar para transmitir uma palavra. E aquilo que tu estás precisando no momento, Deus te usa para ajudar outra pessoa. Por quê? Porque o nosso descanso, o nosso conforto vem dele. O nosso conforto, a nossa ajuda vem do Espírito Santo. Quando nós precisamos de uma oração, de um abraço, e Deus permite uma situação para quê? Para nós chegarmos numa pessoa e dizer, eu estou aqui do teu lado. E depois você se encontra dentro do quarto, Senhor, mas quem precisava era eu. E o Senhor nos diz, eu te abraço, eu te sustento, eu te conforto, eu te ajudo, porque eu sou o teu amigo. Não te preocupe, só continue posicionado na minha presença. Então Sanbalat e Tobias, então Neemias vai, vem Sanbalat e Tobias, tentaram de todas as formas, enviaram mensageiros, para quê? Para tentar trazer Neemias até eles. Olha o problema, o inimigo tentando fazer Neemias descer de onde Deus o colocou para vir até ele. Neemias fala, olha, eu não posso descer, porque se eu descer, essa obra vai cessar. Ai, Moné, mas se Neemias tivesse descido, então quer dizer que se Neemias tivesse desistido, os muros não iam ser reconstruídos? Iriam. Mas naquele momento Deus contava com Neemias. Então Deus conta comigo e contigo. Aleluia. Ah, Senhor, mas hoje eu não consigo, eu estou sem força, usa outro irmão. Deus conta contigo. Ah, Senhor, mas hoje eu não consigo louvar, eu não tenho forças. Deus te chamou para louvar hoje. Amanhã Ele te sustenta. Amanhã Ele te conforta. Então agora Neemias vai, ele reconstrói o muro. E o Senhor está perguntando para nós, quando que nós vamos começar a reconstruir aquilo que foi derrubado? Aquilo que por falta de vigilância nossa, muitas das vezes bem verdade, que por falta de vigilância nossa, algo é destruído na nossa vida. Mas o que vai definir a nossa vida não é aquilo que por falta de vigilância o inimigo tomou ou destruiu. Mas o que nos define é o comportamento que nós vamos ter daqui para frente. Glória a Deus. O que vai nos definir é a atitude que nós vamos ter daqui para frente. Nós temos a história de Davi, homem que a Bíblia diz, a testemunho dele como homem segundo o coração de Deus. Mas o que fez o Davi ser homem segundo o coração de Deus é porque ele tinha um coração arrependido. Ah, mas Davi adulterou. Ele adulterou. Mas ele viu que quando ele pecou, ele falou, Senhor, retire isso tudo de mim. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, Senhor, tu pode retirar o meu trono, tu pode retirar a minha fama, tu pode retirar os meus bens. A única coisa que eu peço para o Senhor é não retires de mim o teu espírito.
Por isso que hoje nós poucos vamos ouvir falar do adultério de Davi, e sim daquilo que Davi fez de bom. Por quê? Porque o que você fez lá atrás não importa mais. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente, a partir do momento que você teve um encontro com Deus. E a partir do momento que Davi se arrependeu, ele foi perdoado. Teve consequências? Teve, mas alcançou o perdão. Então, muitas das vezes, nós vamos fazer alguma coisa de errado e não se preocupe porque você vai ser perdoado. Mas nós temos que ter esse entendimento que as consequências dos nossos erros nós vamos ter que passar. Porque a Bíblia vai dizer que aquilo que o homem plantar vai colher. Certamente ele vai colher. Então nós precisamos entender que se nós pecarmos, nós vamos ser perdoados sim. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele falou, olha, está consumado. Ou seja, está pago. O preço do nosso pecado foi pago. Então hoje nós não somos mais escravos do pecado, mas aquilo que eu e você fazer de errado, haverá consequências. Mas sabe qual é o mais lindo disso tudo? Que a graça do Senhor vai nos alcançar. E por mais que a gente vai estar passando por aquela consequência do nosso erro, ele vai estar nos sustentando. Por mais que é consequência dos nossos próprios erros, mas ele vai estar ali nos sustentando, dizendo, eu estou contigo. Não desista. Vai até o fim. Persista. Então aqui nós vemos que Neemias ele tomou uma posição. Ele não preferiu ficar olhando para o que aconteceu, de qual numeroso era o exército dos babilônios. Ele não ficou preocupado se ia ter alguém para ajudar ele, se ele ia conseguir. Não. Ele sentiu no seu coração que Deus estava impulsionando ele para fazer aquilo ali. Ele sentiu no coração dele que Deus estava chamando ele para algo. E ele vai. E ele vai. Então, se Neemias não tivesse ido e tivesse preferido ficar chorando, se lamentando, nós íamos ficar passando, ele ia ficar passando por aquela luta corroendo dentro dele. O inimigo daí depois ia começar a atacar ele. Olha, o teu povo precisava e tu não ajudou. Tu fosse covarde. Mas não, Neemias ele tomou uma decisão ao contrário do que todos imaginaram que ele ia ter. Não, eu vou me levantar. Eu vou tomar um posicionamento. Eu vou ter um posicionamento. E aquilo que o adversário destruiu, eu vou começar a reconstruir. E Neemias sabia que sozinho ele não ia conseguir. Por isso que ele chorou, ele se assentou, chorou, se lamentou por alguns dias. Mas mesmo que ele estava chorando, ele não deixou de jejuar. Mesmo que ele estava chorando, ele não deixou de orar. Então, por isso que mesmo que nós estejamos sem forças, muitas das vezes até sem conseguir ficar de pé, mas nós não podemos deixar de orar ao nosso Deus. Aleluia. Nós não podemos... irmão André, mas eu dobro o joelho, eu não consigo nem ter palavras, eu não consigo orar. Mas o Espírito Santo, aquele que ele nos deixou quando subiu para o céu, ele falou, olha, eu enviarei outro Consolador. O Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está ali. E ele sabe o que cada lágrima que cai do nosso rosto quer dizer. Aleluia. E ele está ali intercedendo por mim e por você, levando as nossas orações até o Pai. Por mais que não saia palavras, mas ele está vendo o nosso posicionamento. Ele está vendo a nossa atitude diante do problema. Ele está vendo que nós estamos tentando não ficar da maneira que nós estamos. Ele está vendo que nós não estamos tentando ficar naquele buraco dependendo de ajuda de alguém. Ele preferiu não ficar de um jeito que o povo sentisse pena dele. Olha, eu vou ficar assim porque todo mundo vai se preocupar comigo, todo mundo vai mandar mensagem. E a gente precisa entender que assim como Deus chamou Neemias
para esta grande obra. Ele nos chamou para uma grande obra. E é necessário nós não se iludir. Que todo momento que eu e você estivermos tristes, angustiados em casa, vai ter alguém para ligar e dizer: ei, como é que tu estás? Eu estou aqui. Não, vai ter momentos que eu e você vamos estar passando por dificuldades sozinho. E ninguém vai mandar uma mensagem do WhatsApp. Ninguém vai ligar. Por quê? Porque muitas das vezes Deus está nos ensinando algo. E aquele momento é você e Deus. Aquele momento é eu e Deus. Então não espere que as pessoas vão reconhecer o seu trabalho. Não espere que as pessoas vão olhar e vão dizer: nossa, como o pastor Hugo é dedicado na obra do Senhor. Como o pastor Hugo faz a obra de Deus com amor. Mas eles sempre vão achar algo para apontar. Eles sempre vão achar algo para criticar. Mas tem o Espírito Santo que está do lado dele dizendo: continua, não desiste. Quantas vezes deve ter passado na cabeça do pastor Hugo de parar com tudo, de abrir mão de tudo? Porque a gente é ser humano, a gente é falho. De dizer: não, eu me enganei, não dava. Olha quanto tempo de ministério o pastor Hugo tem. Por quantas dificuldades ele já passou para chegar até aqui. Mas ele chegou até aqui não é porque ele estudou. Não é porque ele procurou conhecer cada vez mais. É porque aquele que chamou ele para essa grande obra tem sustentado ele até os dias de hoje. E é por isso que essa porta ainda está de pé. Porque ele tem sustentado. Quantas das vezes olharam e falaram: olha, agora essa porta vai fechar, agora não tem como permanecer de pé. E quando eles olham, a porta está aberta, recepcionando quem chegar, com um sorriso no rosto, com alegria. Porque o Espírito Santo tem sustentado e vai continuar sustentando. Mas o pastor Hugo, tanto a sua esposa, como cada um de vocês que estão aqui, vão passar por dificuldades, sim. Vai ser luta até o fim. Até o grande dia que Jesus vem buscar a sua igreja, vai ser dia após dia a luta vindo, os dardos do inimigo vindo contra a nossa vida. Mas ele vai nos dando força, nos sustentando, nos capacitando, como fez com Neemias. E no final a gente vai poder o quê? Receber aquilo que está preparado para nós. A Bíblia vai dizer que as aflições deste tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não pode se comparar com aquilo que tem preparado para nós no céu. E Neemias teve essa visão. Ele viu que as aflições daquele tempo, daquele momento que ele estava passando, não podia impedir ele de fazer a obra do Senhor. Não podia impedi-lo de fazer aquilo a qual ele foi chamado. Porque Deus não errou na hora que chamou Neemias para esta obra. Deus sabia das limitações dele. Deus sabia das dificuldades dele. Deus sabia dos traumas que ele já tinha passado. Deus sabia de tudo que ele tinha passado. Mas Deus sabia também que com ele segurando na mão de Neemias, ele capacitando, ele dando força, Neemias persistiria até o fim. Aleluia. E assim vai ser comigo e com você. A luta vai vir Sanballat, Tobias para dizer: olha, pastor Hugo, eu acho que está na hora já de fechar essa igreja. Vai vir. Olha, pastor Hugo, o senhor está passando por luta tua, para com tudo. Vai vir Sanballat e Tobias, sim. Mas a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos não vai cessar, porque ele vai te sustentar até o fim. E tudo aquilo que ele passou vai servir de testemunho para vocês. E agora eu entendo por que eu estou falando isso, porque essa semana que se passou foi uma semana que eu passei por algumas aflições, sim, momentos difíceis. E eu não tenho vergonha de dizer que chegou num determinado momento, eu pensei em mandar mensagem para o pastor Hugo e dizer: olha, pastor, eu não vou conseguir, vamos deixar mais para frente.
Eu cheguei a dizer para minha esposa, será que eu vou? Será que eu vou lá pregar? Será que eu não digo para ele tirar o meu nome? Porque eu confesso para os irmãos que eu cheguei numa situação que eu pensei em abrir mão de tudo. Eu pensei em dizer, olha, pastor Rafael, eu não consigo mais. Isso não é para mim, não dá mais para mim. Mas o Senhor foi me sustentando dia após dia. E hoje o inimigo quis vir na minha mente e dizer, olha, para com tudo, não dá. Tu não vais conseguir. E a minha esposa botou uma foto na minha Bíblia que eu não sabia que estava aqui. E quando eu abri, que eu estava pensando nisso, que eu estava lendo a Bíblia, preparando a mensagem, estava escrito assim: eu não consigo pôr em palavras o quanto eu me orgulho do homem que você é. Não desista, não pare. Escolhido não tem escolha. Deus te chamou e Ele conta contigo. E todos nós também, juntos vivendo o chamado. Então, quem sabe, na hora que ela escreveu isso, ela talvez pensou, porque eu sou desligado, talvez ela pensou que eu não ia nem ler. Talvez ela pensou que eu não ia nem prestar atenção. Mas o Senhor tinha isso preparado para falar comigo, olha, continua. Eu sei da maneira que tu estás, eu sei até onde as tuas forças aguentam, eu sei onde é que tu precisa que eu trabalhe na tua vida, mas vive a chamada. Glória a Deus. Porque escolhido não tem escolha. Nós não temos escolha para fugir, nós não temos como fugir do chamado do Senhor. Ou nós decidimos viver o propósito de Deus, ou nós decidimos viver a chamada que o Senhor tem nas nossas vidas, ou nós vamos viver uma vida inteira fora da vontade do Senhor, sofrendo, angustiado, entristecido, se entristecendo por qualquer coisa. Ou nós decidimos viver a chamada, sabendo que lutas vão vir. Porque quando Jesus chamou a Paulo, quando ele manda Ananias ir orar por Paulo, a Bíblia vai dizer que Deus falou para Ananias que Paulo ia saber, ia sentir o quanto ele ia ter que padecer, o quanto ele ia padecer em nome do Evangelho. Só que nós muitas das vezes nos acostumamos mal e não sabemos ganhar um não de Deus. Nós achamos que é tudo sim, por quê? Porque nós lemos a Bíblia e lemos que tudo que pedimos, crendo, nós vamos receber. Mas a Bíblia também diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os seus próprios eleitos. Então nós nos acostumamos mal e achamos que nós nunca vamos receber um não de Deus. E a primeira vez que nós recebemos um não, nós já queremos parar com tudo. A primeira luta que vem, a gente queremos parar com tudo. Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho da carne dele por 3 vezes. Deus falou, não vou tirar, mas a minha graça te basta. Jesus, quando estava na cruz, falou, olha, Senhor, Deus Pai, se for possível, afasta de mim este cálice ou esta hora. Deus não afastou. Então nós precisamos, Elias, quando se viu em uma situação delicada onde Jezabel queria a sua morte, ele pede a sua morte, se esconde numa caverna. Deus vai e chama Elias, manda ele sair da caverna. Mas Deus não tinha mais profetas? Tinha. Deus poderia ter chamado outros profetas? Poderia, porque tinha sido escondido profetas ainda, com vidas. Mas o que Deus estava dizendo, olha, Elias, eu posso usar outro, mas eu chamei tu. Elias, eu posso chamar outro para profetizar e fazer aquilo que eu te chamei, mas eu conto contigo. E o que o Senhor está falando para nós hoje é, eu conto contigo para uma grande obra. Mas é preciso nós entender que essa grande obra não quer dizer em tamanho se eu vou ser um pastor ou se eu vou ficar na porta. Não quer dizer se eu vou pregar para multidões ou vou pregar no evangelismo na rua.
Não quer dizer se eu vou ganhar milhões de almas ou eu vou trabalhar limpando a igreja. Mas tudo aquilo que Deus te chamou, Ele conta contigo. Aleluia. Seja para ficar na porta recepcionando as pessoas. Porque muitas das vezes nós não damos valor. Achamos que é fácil ficar ali. Mas muitas das vezes a pessoa já chega angustiado. E muitas das vezes a pessoa que está ali na porta, ela já abre um sorriso, já te dá um abraço. Diz que bom que você veio. Que bom que tu estás aqui. Imagine se não tivesse aquele irmão que se dispôs a limpar a congregação. Estaria tudo bagunçado, sujo. Mas graças a Deus que o Senhor chama cada um para fazer determinado obra na casa dele. E todas elas, seja ela qual for feita, vai ser recompensada. Seja ela qual proporção for, vai ser recompensada. Seja ela se eu preguei para 1.500 pessoas, ou se eu preguei para 2 jovens na igreja. Seja ela se eu louvei e tinha uma multidão me ouvindo e aplaudindo. Ou se eu louvei para uma pessoa que estava sentado na rua, quem sabe numa sarjeta. Mas a grande obra que o Senhor conta com nós é que nós vamos e façamos sem olhar as dificuldades. Porque quando o Senhor nos chamou, eu falo novamente, Ele sabia das nossas capacidades. Então deixamos Ele nos capacitar. Deixamos Ele nos dar experiência. Deixamos Ele nos ensinar. Para que a gente possa persistir de pé. Que a gente possa reconstruir aquilo que foi quebrado. Que a gente possa voltar a entender que não importa Sambalat e Tobias que vai vir. Não importa se vai vir o rei Nabucodonosor, se vai vir a Babilônia inteira, não importa quem é que vai vir. O que importa é aquele que te chamou. E aquele que te chamou, ele garante que ele vai estar te guardando. Ele só quer que eu e você estejamos na presença dele. Ele só quer que eu e você estejamos no centro da vontade dele. Porque não há lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus. Não há fortaleza maior do que estar no centro da vontade de Deus. Porque quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, vêm as pedradas. Muitas das vezes nós sentimos aquela pedrada. Mas nós não desistimos, porque Ele está nos capacitando. Vêm as afrontas, mas aquilo não nos para. Porque a gente sabe que Deus está nos ensinando algo. Vêm as lutas, mas a gente não para. Por quê? Porque Ele sabe que para aquilo que Ele nos chamou, é preciso nós passar pelo processo. E só vai viver o propósito quem suportar o processo. O propósito de Jesus ter vindo na terra, morrer na cruz do Calvário, para pagar o meu e o teu pecado. Para dizer, olha, está consumado, está pago. Teve um processo. E se ele não tivesse suportado o processo, o propósito não teria sido alcançado. Se Paulo não tivesse aguentado o processo, as perseguições, às vezes que foi preso, às vezes que foi açoitado, o propósito de ser um ganhador de almas não tinha sido alcançado. Então, se eu e você não suportarmos o processo, nós não vamos alcançar o propósito. E que propósito é esse? Ganhar almas, pregar a palavra, louvar ao Senhor, adorar o nome dEle, e um dia poder ouvir a voz dEle dizendo, vinde benditos de meu Pai, e possuir o que é de vocês por herança. Então nós vamos suportar o processo sim, por mais que seja pesado. Jesus, quando falou, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele não falou, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou tirar o fardo. Não. Ele falou, eu vos aliviarei. Ele vai aliviar o fardo, porque ele não vai permitir que eu e você passamos por aquilo que nós não vamos suportar.
Ele não vai permitir que a gente passe por um processo que a gente não vai suportar e vamos perder a nossa salvação. Então, se você passou por uma angústia e agora eu entendo que se eu passei por esta angústia que eu passei, se a minha esposa passou por esta angústia que passou essa semana, é porque ele sabia que nós ia suportar passar por aquilo ali. Eu sei que foi propósito de Deus. E o que o inimigo queria era fazer nós descer da onde Deus nos colocou. Fazer nós sairmos da posição aonde Deus nos colocou. Fazer nós parar na caminhada. Mas graças a Deus que a misericórdia dele nos alcançou. Aleluia. E nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Não é porque o irmão André ora um dia inteiro, não. Não é porque o irmão André é obreiro na casa do Senhor, porque a irmã Emily louva, não. É porque a graça dele nos alcançou. A graça, que quer dizer favor não merecido. A graça nos alcançou e é por isso que cada um de nós estamos aqui hoje. E é por essa mesma graça que a gente vai conseguir ficar de pé. É por essa mesma graça que a gente não vamos descer de onde Deus nos colocou. E quando eu falo descer de onde Deus nos colocou, não é que nós vamos estar acima de alguém, não. Porque o lugar mais alto da presença do Senhor que a gente pode estar é de joelho dobrado. O lugar mais alto que a gente pode estar na presença do Senhor é prostrado aos pés dele. A matemática é o contrário. O maior é aquele que serve. O maior é o menor, aquele que está servindo. E aquele que acha que é grande, não é ninguém. Aquele que acha que faz, não faz nada. Aquele que canta para milhares de pessoas e está sendo aplaudido, é o menor no reino. Mas aquele que muitas das vezes vem, seja para passar um pano na igreja, seja para ficar na porta, seja uma obra que tem que fazer, alguma obra material que tem que fazer e a pessoa vem com amor, com dedicação, sabendo que tudo que a gente fazer tem que ser como se fosse para o Senhor. Esse é o maior no reino, aquele que serve. Por isso que Jesus vai nos ensinar quando estava lá com os discípulos. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Porque ele está mostrando, olha, o maior não é aquele que se coloca em lugar de status, mas é aquele que se coloca em lugar de servo. É aquele que faz a vontade do Senhor. Então que nós venhamos ter essa posição, que nós venhamos tomar essa posição e entender que na nossa caminhada vai ter pessoas que vai dizer, tu não vais conseguir, para, desiste, não vais conseguir ir em frente, mas o Senhor vai te capacitando. E daí eles olham para mim, para você e dizem, como é que ele ainda está de pé? Não tem lógica ele ainda permanecer de pé. E eles entendem que tem um Deus que está nos guardando. Então, muitas das vezes, nós vamos ganhar almas para o reino do Senhor. Muitas das vezes sem abrir a nossa boca. Mas com atitude, com posicionamento. Deles olhar para a nossa vida e, meu Deus, ele está passando por tudo isso, mas ainda está com um sorriso no rosto. Eu quero ter essa alegria. Eu quero ter essa certeza que amanhã, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria pode vir pela manhã. Eu quero ter essa certeza. E daí eles vêm e se rendem aos pés do Senhor. E são renovados, são moldados. O Senhor trabalha, pega aquele vaso que estava quebrado, faz um vaso novo, para que o nome dele seja glorificado. E assim nós alcançamos o que nos tem preparado. Eu deixo essas palavras para o irmão, posso fazer uma oração? Te convido a ficar de pé. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, pedindo que Ele nos ensine todos os dias, em todos os momentos, a entender o processo. Entender que é Ele nos ensinando, que muitas das vezes sim é Ele nos moldando para tirar algo que ainda não está do agrado dEle. Mas uma certeza a gente pode ter, que Ele vai estar do nosso lado,
vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar, feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te engrandecer, pelos hinos que foram louvados a ti, pela palavra que o Senhor ministrou, Pai. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós te louvamos porque a tua graça tem nos alcançado. O Senhor tem nos fortalecido, tem nos capacitado, tem estado ao nosso lado nos dando força, tem estado no nosso lado dizendo: eu estou contigo, eu estou cuidando de tudo, eu estou no controle de tudo. E obrigado porque quando parece que tudo está perdido, quando achamos que não tem mais jeito, o Senhor vem e nos fala: filho, eu estou do seu lado. Filho, não desista porque eu estou contigo. Senhor, que nós venhamos sair daqui mais convictos essa noite, que o Senhor nos chamou para uma grande obra, que o escolhido não tem escolha, que o Senhor não errou quando nos chamou, Pai, porque o Senhor sabia das nossas limitações. Senhor, que o Senhor venha continuar nos capacitando, que o Senhor venha continuar nos dando força, guardando a nossa vida, guardando a nossa família, Senhor, para que nós continuamos prosseguindo, pregando da Tua palavra, louvando, adorando o Teu nome em todos os momentos, Senhor. Pedimos que o Senhor continue sustentando esta igreja, continue prosperando, continue no controle desta igreja, porque nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja. Senhor, e nós declaramos, Senhor, bênção na vida de cada um que está aqui esta noite. E pedimos: fica conosco, Senhor, hoje e sempre, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Obrigado. Podem tomar assento, meus irmãos. Essa palavra nós estamos